a live hoje. Essa canção que é pra tocar no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente não se liga nessa estação. Aumente seu volume e o ciúme. Não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Então, vamos começar a live hoje, enquanto faz audiência. O Moraes Moreira. Esperando a Rita entrar. Ei, Rita! Oi, olá! Boa noite! Boa noite! Eu comecei essa live com uma homenagem justa ao grande Moraes Moreira, que foi um cantor do Brasil que assim, ele cantou o Brasil. Ele cantou o Brasil, a língua portuguesa não só, mas ele cantou o Brasil. Não sei se chegou a ser conhecido em Portugal, não faço ideia, mas na minha infância toda, ele começou a fazer muito sucesso nos anos 80, nos anos 90, e a música dele, que é a Sintonia, falando sobre rádio, que é o nosso tema de hoje. E aí, enquanto ninguém entrava, botei um pouquinho da música, mas eu vou tirar agora. E bem da verdade, eu vou iniciar a cronometrar a nossa live, porque temos uma hora cravada. Foi já um grande nome, não é? Morreu há poucos dias. Foi, acho que ontem, fez pouco tempo. Bom, tá me ouvindo tudo direitinho? Como é que tá? Como é que tá a imagem? Aqui, tudo bem. Estou-te a ver perfeitamente e não sei se me estás a ouvir bem. O tom está perfeito. Tá ótimo. Olha, a live demora um pouquinho a gente ter uma audiência, mais ou menos uns 10 minutos. Já entrou gente, entrou uma amiga sua. Olha, tá entrando uma galera boa aí, hein? Tá entrando uma galera boa. Já temos 5 pessoas, já podemos começar. Olha. Bom, gente, então a Rita é minha amiga lá de Portugal, a gente trabalhou junto em Lisboa. E aí, por um acaso do destino, ela terminou indo para o interior de Portugal e é uma radialista, ela foi trabalhar com rádio e resolveu, a gente sempre se fala, porque a gente pegou uma amizade muito boa, e ela foi trabalhar em rádio, acho que tem 2 anos. Eu trabalhei em rádio por 6 anos, na parte de produção. Uns 7 meses, 8 meses juntos, talvez, naquele emprego em Lisboa. Antônio, isso aqui é Flamengo, Antônio, é verdade. A Rita já foi lá assistir jogo com a gente, eu já fiz essa portuguesa virar Flamengo. O Antônio é um grande amigo que é português, nascido em Lisboa, e flamenguista, mais flamenguista que todos que eu conheço. Gente boa demais ele. Ele frequenta a casa do Flamengo? Frequenta, Antônio é presença nobre, ele tem que frequentar muito mesmo. Total. Mas então, Rita, conta essa história aí. Como é que você foi parar em rádio? Todo mundo cai de paraquedas em rádio. Ninguém faz uma assim, não, agora que eu trabalho em rádio, não. Quando eu fui ver, já estava lá. Olha, eu vim parar à rádio e lá está. Foi de paraquedas, foi de forma inusitada. Eu não estava a contar com isto, como tu dizes, quase toda a gente vai parar à rádio de paraquedas, e assim foi. Foi uma oportunidade que surgiu na altura. Há cerca de 2 anos eu encontrava-me, enfim, sem nenhum trabalho em vista. Mudei de Lisboa, Cascais, para o norte de Portugal e, portanto, estava lá está, a precisar de ter um trabalho. Depois foi feito o convite para... Entretanto, a rádio estava a precisar de uma locutora feminina, que são, como sabes, existe este tipo de necessidade nas rádios, o locutor masculino e o feminino. Há muito esta distinção, é preciso também variar. Como a rádio já tinha imensos locutores masculinos, assim fizeram o convite e fui lá fazer um teste e olha, parece que correu bem. Claro que há sempre pontos a limar, porque eu acho que a rádio é um processo sempre em construção, estamos sempre a aprender diariamente.
como sabes, e por isso até hoje continuo a aprender. Não, a rádio para mim foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu comecei minha carreira em rádio, basicamente, né? Você fica muito rápido, você fica muito dinâmico, a sua velocidade de raciocínio, as coisas. Eu aprendi rádio com duas pessoas que eu tenho que citar aqui. Uma delas deve aparecer na nossa live até o final, o Miel Martins, foi meu coordenador. Esse me ensinou rádio na sua essência, me ensinou tudo de tudo, tudo de música, tudo de rádio, tudo que você possa imaginar, foi ele quem me ensinou. E aprendi na parte de comunicação, de como falar, de como agilidade, de rapidez de raciocínio. Foi com Eliel do Carmo, um locutor muito famoso no Rio de Janeiro. Ele é acho que é a maior audiência do Rio de Janeiro. O Eliel do Carmo, ele é pastor evangélico também, é muito conhecido no meio evangélico lá no Rio. E a gente trabalhou junto por 5 anos. E a gente tinha era um time, uma equipe, até hoje ele fala que eu fui o melhor produtor dele. Que era uma interação, no olhar a gente conversava. Não existia essa questão. Hoje em dia você tem como fazer pelo WhatsApp, ponto, isso aqui. Não tinha como isso. Naquela época, isso eu tô falando há 20 anos atrás, eu não tinha, no máximo eu escrevia uma coisa para ele e ele lia, ou eu falava no ouvido dele, mas a maioria das vezes era assim, ó, olho no olho. Sim, um olhava para o outro e a comunicação estava feita, pelo olhar. Tens que ter essa... Verdade. Eu acho que tens que ter muito essa intrusão, essa comunicação. Quando existem programas que são feitos a dois, tem que haver a comunicação em estúdio, é impossível não haver, mas desenvolve-se, não é? Sim, isso tem que ser uma coisa. Deixa eu só botar meu computador na tomada aqui, senão tá desligado, eu vou já. Pronto, agora sim. Estás à vontade. O Niel entrou, agora a coisa ficou séria. Agora ficou séria porque o Niel, esse que me ensinou tudo. Esse foi meu professor. E ele vai, daqui a pouco a gente vai chamar ele para live. Prazer, Niel. Para ver se ele vai para a live. Já fiz a propaganda. Mas olha, eu não sei, guiar um pouco, estavas a falar dos que já fazem rádio há mais tempo e da forma como nos recepcionam. E eu achei isso incrível, a forma como me ensinaram, como eu pude absorver conhecimento por parte daqueles que fazem rádio, dos antigos, porque eles vêm daquela tão antiga, em que fazia-se rádio de outra forma, comunicava-se de outra maneira, em que se calhar a rádio era um meio de comunicação muito mais essencial, se calhar vou usar esta expressão, adjetivo. A rádio, ela foi o início de tudo, né? Assim, as famílias, antes da televisão, as famílias iam para a sala para escutar rádio. Eu não sei em Portugal, porque, pronto, era bem diferente do Brasil, mas lá no Brasil, assim, anos 50, minha avó, por exemplo, o rádio chegava lá no interiorzinho dela. Muita coisa que a rádio... A história do Brasil foi baseada na rádio no começo. A própria televisão, quando foi criada, ela foi criada em programas de rádio. Eram programas de rádio que foram para a televisão. E a questão da rádio, assim, era no passado, no seu caso, por exemplo, uma rádio de interior, você fala com o público local. Sim, quer dizer, rádio de interior, aqui onde estou não é bem interior, é também, litoral, não é Portugal profundo, mas sim, há outro público, sim. O interior é o brasileiro que eu tô falando, é uma rádio de cidade pequena, é uma rádio de uma você não está numa grande capital, Lisboa, Porto, Braga, mas você está numa região menor. Eu acho que o público é o público mais local, são pessoas da região ali. Por exemplo, os anunciantes devem ser os anunciantes dali, do comércio, porque você não vai ter uma pessoa de Lisboa anunciando, a não ser que seja uma grande marca, e a grande marca ela pode anunciar em qualquer lugar. Sim, temos marcas aqui regionais, como dizes bem, que patrocinam, porque hoje em dia as rádios vivem muito da publicidade. A rádio onde eu trabalho tem que viver a partir da publicidade. Creio que não há outro meio de subsistir a não ser com a publicidade. Temos também empresas daqui do distrito, também, de Viana do Castelo, que podem ou não patrocinar, eventualmente há alguma marca
por exemplo, saúde. Se eu fizer um programa de saúde na rádio, pode ser que um hospital queira patrocinar, ou sim. já se fala noutro tipo de patrocínios, mas sim. E em relação ao tipo de público, Leon, temos o tipo de público muito local daqui, não é? Sim, Não é diferente do público da malha urbana, que está em claro. Lisboa, no Porto ou noutra cidade, em qualquer parte do mundo, porque não só a amplitude de sinal é maior, aqui temos uma amplitude de sinal, bom, não chega até agora não chega até ao Porto, pelo menos que eu saiba, e portanto temos, no fundo a população daqui, a população local, que vive a rádio, e a rádio é um meio muito importante para estas pessoas. Não creio que Sim. a cair em desuso ou a extinguir-se. Assim, Tem que ser adaptado. o rádio, na verdade, ele vai ter que se adaptar muito. A minha referência é muito pouca de Portugal, realmente é muito pouca. Não foi uma coisa que eu escutei muito em Portugal. Eu escutei mais as rádios de Lisboa. A minha referência mais foi no Brasil, com certeza. E eu trabalhei em rádio, mas era uma grande rádio. Era a maior audiência do Rio de Janeiro. Era uma rádio evangélica lá no Rio e fazia muito sucesso. Era uma rádio segmentada, né? Então, assim, Uhum. só que lá tinha um problema que tinha uma estrutura política, né? Então, tudo envolvia política. Então, Sim. era muito complicado o que vai falar, o que pode não falar. Só que, assim, o alcance, mas isso eu tô falando de 20 anos atrás, né? A rádio hoje, ela sem as redes sociais, por mais que tente, vai morrer. Não tem jeito. Uma rádio aqui em Portugal, no caso, eu acho que vocês não têm uma questão das rádios piratas, que isso é muito forte no Rio, no Brasil em geral. Já foi noutros tempos. Uhum. A Não, rádio onde eu trabalho, por exemplo, foi uma rádio pirata e eu creio que foi das primeiras do país a serem é? desenvolvidas. Ah, pois é, e isso acontece Sim, muito forte no Rio de Janeiro. Assim, eu já fui contra, hoje eu já sou a favor, porque fala mais com o público local, mas a questão hoje você consegue fazer uma rádio numa cidade menor, ter um público menor, ok, que é da região lá da sua cidade, mas o público é um público mais de idade, né? Os jovens, em geral, não sei, qual a sua relação com seus ouvintes? O que você percebe de idade, se tem a ver com gente mais nova, mais velha? Você que está todo dia lidando com isso, qual a sua percepção disso? é assim, em termos de público, sem dúvida que há o público que mais sénior, eu vou chamar sénior, esse Uhum. eu acho que é o público mais fiel, Sim, sem dúvida, com certeza. porque estão em casa sozinhos, às vezes estão com mulheres, ou muitas das vezes é um público muito solitário. Sim, E é sim. claro que esse público tem a necessidade de ter informação do Conselho Regional, porque essa informação de grande escala tu vais obter na televisão. Tu vais saber o que é que se passa no mundo e no país em termos gerais, mas a rádio dá-te essa possibilidade de te informar através de alguém que está a fazer rádio no teu concelho. Então as pessoas acabam por acreditar mais. Eu acho que é um público, esse público sénior é mais fiel. Acreditar quer dizer, acabam por aderir, até porque é um tipo de público que já vem do que é a rádio Sim, anteriormente. Eu tenho tradicional, tido, sim, muito feedback, eles geralmente telefonam e é um tipo de público muito fiel. Depois há os jovens, aí é o maior desafio, o público jovem. Estamos a tentar fazer esta transição da nossa rádio para o digital em termos da nossa presença e a nossa marca nas redes sociais. Sim, isso é importante. Sim, e portanto já temos um website, já temos a nossa página de Facebook e aqui fazer o quê? Fazermos como outros meios de comunicação fazem, publicar as notícias, arranjar aqui formas de eles interagirem também nas redes sociais. Só que o público que tem mais acesso
ao Facebook é o público, não Jovem. é o público sénior, sim, é o jovem. E É acho que temos que jovem. conquistar o público jovem por aí, É, também. é uma E perspectiva muito também, regional, né? uhum, mas temos que pensar que a nossa grelha também de programação, enfim, deve ser sempre readaptada, pensarmos no que hoje em dia é necessário, estarmos atualizados e fazermos programas que vão de encontro ao público, porque nós estamos, eu acho que a rádio vive de agradarmos, não é? De fazermos algo e de estarmos perto do povo, é isso. Não, o movimento que eu tenho visto, até andei lendo aqui há pouco, muito de Espanha também. Eu vi uns comentários de uma. Caí num site espanhol com os radialistas espanhóis e eles falando sobre isso. A rádio hoje tem que entrar numa convergência muito forte junto às redes sociais. Isso, por exemplo, no Brasil já está sendo feito de forma muito massiva. Grandes rádios como o Jovem Pan, até lá onde eu trabalhei na Melodia, o Grupo Dia, a rádio já trabalha meio que online. Os principais programas das rádios você faz ao vivo, no YouTube ou no Facebook, ou as pessoas estão participando, ouvindo, porque assim, a tendência do rádio no futuro, o rádio só atinge um lugar agora, hoje. A nossa realidade hoje o rádio só consegue chegar num lugar, no carro. Você pega as pessoas indo trabalhar. Então, É isso. mesmo que seja uma cidade, uma região pequena como a sua, ou Lisboa, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, as pessoas vão trabalhar com os seus carros e elas ligam a rádio para poder ouvir alguma coisa, sendo que, assim, os carros já existem, você já consegue ouvir a internet no carro. Você já consegue ouvir o seu Spotify no carro, ou o YouTube, enfim. Porém, ainda não é tão simples. E ainda não são todos os carros. Ainda tem muito carro velho, por assim dizer, que é uma rádio, que é um rádiozinho Uhum. velho, e as pessoas ainda Um escutam rádio portátil. aqueles rádiozinho mesmo. E aí a gente tem que pensar que o rádio, da forma que ele existe, ele só vai ficar restrito ao carro. A hora Exato. que uma tecnologia vier e transformar o carro num ponto de internet, a rádio vai terminar morrendo da forma como ela está Uhum. desenhada com antena, porque essas coisas são muito caras, né? É tudo muito caro. Sim. Porém, a convergência digital, creio eu, e não só eu, como vários especialistas que eu vi aqui na internet, é a forma da rádio sobreviver. Existem Uhum. diversas web rádios. A rádio local, no seu caso, ela precisa muito estar afinada com o seu público, mas a Uhum. questão é que o público sênior, ele morre. Infelizmente, ele. Uhum. E, É. e não dá para você pensar numa questão de 10, 15, 20 anos numa rádio igual. Apesar Uhum. de ser muito rápido, né? O nosso maior desafio é adaptar a nossa grelha de programação a esse público jovem. Como é que vamos captar, não é? Esse pessoal jovem que tende a ouvir rádios nacionais. Sim, As rádios nacionais absorvem, não há hipótese, ouvem RFM, ouvem uma comercial e não vão diretamente ouvir uma rádio regional. E é o nosso maior desafio. o O que é que lance achas? da rádio menor é criar. Você tem que criar muita identidade, muita identificação com o público. Assim, é difícil uma rádio hoje atingir um jovem. Eu vejo pelos meus sobrinhos de 20 e poucos anos e essas pessoas mais novas, eles não veem nem televisão. Assim, quem vê televisão é gente da minha idade, gente com 30 e poucos anos. É, assim, acabou, a televisão acabou. A televisão eu Uhum. tenho visto que tem morrido muito. E a rádio, o grande boom da rádio que eu vejo hoje é a interação. Rádio, internet, é rede social. Se uma Sim, rádio não está na rede social, ela termina morrendo. Porque também tem o seguinte, os equipamentos são muito caros, né? É tudo muito caro. E a é internet muito caro, e fazer rádio, você mesmo
tem que Sai fazer. mais económico, sem dúvida, fazer o que estamos a fazer aqui agora. Estabelecermos um diálogo com uma câmara através da internet, porque as pessoas não têm noção o quanto custam os equipamentos de rádio. São milhares Sim, não é de só isso, euros. né, Rita? Você mesmo me falou há pouco que você faz tudo. Você é locutora, apresentadora, editora, programadora, você faz tudo. O que você faz sozinha, por exemplo, esse amigo meu, o Eliel do Carmo, eu era o produtor dele, ele tinha toda uma Aham. equipe. Eu acho que hoje ele está sozinho. A última vez que eu falei com ele, já tem algum tempo atrás, ele trabalha sozinho, ele produz o próprio programa. E eu já percebi que É isso virou isso. uma tendência. Na minha época de rádio, até antes, né, com pessoas mais antigas que eu trabalhei, que são radialistas dinossauros, Uhum. o Niel daqui a pouco vai entrar e vai confirmar isso. Você tinha o locutor, o apresentador. Entra, Niel. Entra. Daqui a pouco. O apresentador era quase que um deus. Ele sentava, só lia, só falava e não fazia mais nada. Nada de nada. Hoje, Ou seja, fazia todo o resto. Produzir, tinha colocar uma as notícias. equipe, tinha uma equipe enorme. Tinha uma equipe enorme naquela época. Você tinha um produtor, você tinha um contra-regra, você tinha um sonoplasta, você tinha um cara que ficava na mesa de som. Hoje, basicamente, é um computador. O locutor senta na frente do computador, ele faz tudo. Tudo, tudo, Uhum. tudo, tudo, tudo. Não, a rádio hoje em dia já não tem tanto destaque, infelizmente, como antes, não é? Antigamente a rádio, enfim, como tu dizias, eu lembro-me da minha avó me contar que eu ouvia, havia a novela passava na rádio, era tudo narrado através da As parte rádios novelas. auditiva, exatamente. Mas agora o desafio, eu creio que seja esta junção de juntar o som à imagem. Mas o som ainda é muito importante. Não, com certeza. As pessoas. Acho que te permite sonhar, permite idealizar, viagem, é como ler um livro, também ninguém vai deixar de, de ler um livro. O livro transporta e a rádio tem o Sim, mesmo poder. a questão é que, por exemplo, uma coisa muito, muito simples. Na sua rádio, não adianta você falar de temas nacionais. Se você começar a falar de Lisboa, de tudo que se transita entre Portugal, vamos falar, hoje a gente está nessa crise mundial, aí você vai ficar na sua rádio falando sobre isso. Não precisa. As pessoas já sabem. Já Ali, sabe. ali você tem que falar do que acontece na cidade. Uhum. Porque a comunicação mundial está muito fácil. A gente consegue É. ouvir tudo de tudo. Agora, o que acontece na minha rua? O que acontece no meu bairro? O que acontece na minha câmara? Foi o que você mesmo falou. Ah, É esse o ah, ah, ponto. Nós não podemos saturar o público. Por exemplo, agora temos estas notícias relacionadas com a pandemia. Não queria falar disto numa live, mas tudo bem. É claro que nos programas de rádio nós não vamos estar sempre a falar do Covid-19, sempre a bater na mesma tecla. Toda a gente já sabe. Mas temos que transmitir esperança e também levar às pessoas essas notícias positivas, essas doações de empresas que ajudam ao Covid. não é Levar só isso. alguma esperança. No teu caso, você precisa dizer o que acontece na sua Câmara, o que está sendo beneficiado para o povo local. Se Uhum. vai ter uma estrada nova, ou se vai ter um novo restaurante, ou coisas locais. É isso que eu acho que é muito mais importante. Não adianta a gente falar de mundo numa coisa regional, e aí que é o grande desafio. Por quê? A gente está vivendo a era do conteúdo. A gente tem muito facilidade e pouco conteúdo. Então, assim, uma RFM, que é uma grande rádio lá aí em Portugal, uma Uhum. Jovem Pan, eles atingem muita gente, mas eles já são consolidados, você não chega ali. Agora, Uhum. uma rádio como a sua, ou então lá como lá no Rio de Janeiro, tem várias rádios piratas que a gente chama, que são de bairro, e não são legalizadas, óbvio, mas que também Uhum. ter uma rádio no Brasil é um inferno, porque é uma regulação louca e se você não for amigo de político ou muito rico, você não consegue. Sim. Eu acho que já nem te dão alvarás aqui em Portugal para teres uma rádio. Acho que já nem passam alvarás. Ou seja, É, essas permissões pois é é. muito complicado. Não, e aí você tendo uma rádio pequena, local,
falando com o público local, você tem uma força local muito forte, porque, cara, as pessoas sabem do mundo, mas não sabem o que se passa na esquina. Por exemplo, Uhum. eu tô morando aqui na Inglaterra, eu procuro ler o jornal da cidade. Tem um jornalzinho da cidade, mas aqui a força de dinheiro que tem aqui é absurdo. Então, eu posso ouvir uma rádio local. Eu até, na verdade, eu nunca ouvi. Tá aí uma coisa que eu fiz, eu ouvi uma rádio aqui na Inglaterra. Como é que será uma rádio? Bom, deve ser uma rádio. Será que trabalham bem aí, em Acho que, termos de rádio? acho que eu trabalho. Eu até deveria ouvir mais, mas, pra dizer a verdade, eu não tenho nem aparelho de rádio aqui. Eu não tenho aparelho de rádio em casa. Hoje em dia a gente é Exato. tão focado no celular e pronto, como não tenho carro também, não tenho. Então, não sei como é que eu ouço uma rádio aqui. Eu, na questão do conteúdo, na perspectiva do conteúdo, eu procuro me informar no jornal local. Hoje a gente precisa muito, mas muito mesmo, quem trabalha com meio de comunicação, isso eu vejo que está faltando muito, focar numa qualidade de conteúdo, não ficar muito, precisamos falar com muita gente. Eu acho que o jornalismo, eu fiz uma outra live com um amigo, você está preocupado Uhum. com furo, assim, você no seu caso é uma rádio de bairro no senso assim, é uma rádio de cidade pequena. É Vocês não isso. têm que se preocupar com aquele grande furo jornalístico. Vocês têm que se preocupar apenas com falar o que acontece na cidade. Porque, assim, Sim, e para o bem-estar da povoação, por exemplo, se eu falar de um serviço takeaway, vamos supor, agora com o Covid, temos um restaurante aqui que está a desenvolver este serviço de takeaway. O facto de eu estar a anunciar os pratos desse restaurante, já estou a ajudar a comunidade já sabe que pode ir ali buscar, não exato, é? Determinados pratos que servem e podem ter assim um almoço, ter a oportunidade de almoçar bem, ter alguém que cozinhe claro. para ele. Não, e não foi isso. Por exemplo, uma grande indústria vai abrir na região. Isso é legal as pessoas saberem, porque ali vão ter empregos. É, Uhum. as informações locais, né, o conteúdo, seja de uma rádio pequena, seja de uma rádio grande, eu acho que o conteúdo hoje em dia é o que está faltando em todos os meios. Eu me assusto com os grandes meios de comunicação, tanto do Brasil como de Portugal. Em Portugal eu tenho uma crítica muito feroz com a comunicação, porque eu acho que é muito igual. Sim, Você liga na TVI, você liga na CMTV, você liga na SIC, você liga na RTP. É a mesma coisa, não importa a hora. Na mesma hora são as novelas, na mesma hora são os comerciais, na mesma sim. hora são os jornais. Tens os Assim, programas da manhã, os programas da tarde, mas é tudo nos igual. É tudo verdade. igual, é tudo igual. Quando eu estive em Espanha, você que vai muito para a Espanha já deve ter percebido, eu vi muita diferença. Muito. A TV na Espanha já é uma coisa mais interativa. Aqui Uhum. eu não tenho, nem tenho licença de TV, nem televisão em casa, então eu termino nem vendo televisão. Mas aqui também parece ser um pouco mais interativo, mas pronto, aí é outra escola. Não dá para Sim. comparar, não dá nem para comparar. Mas, por exemplo, o que eu vi em Portugal, tipo, o custo que se tem para ter uma televisão igual, eu não sei se é muito da cultura, porque assim, lá no Brasil a gente teve por anos e anos a Globo, né, que sempre mandou em tudo e teve uma programação estática. Eles tiveram que Uhum. mudar, eles tiveram que mudar. A Rádio Globo, que foi uma das maiores do Brasil na época, Uhum. faliu, simplesmente fechou. E era, Fechou. era uma rádio que foi uma grande escola, inclusive, eu escutava muito. Ela era uma rádio que tinha Rio, São Paulo, mas ela tinha os programas do Rio de Janeiro que falava com os cariocas. E aí foi o que Uhum. você falou. O público do rádio é engraçado, porque quando você fala em rádio, você está falando com um porteiro que está trabalhando sozinho, com um taxista, com segurança, com pessoas que estão sozinhas. Não, Sim. você sempre fala com uma pessoa, você não fala com um público. Uhum. É interessante isso do público, não é? Nós temos que falar para uma pessoa que faz parte do público, mas a pessoa tem que se sentir parte daquele meio. Nós estamos a comunicar para a pessoa que está ali em casa e isso tem que ser sentido. Estavas a dizer que no Brasil, porque é assim, Leon, eu tenho ideia que no Brasil, isto podes tu confirmar ou não,
mas além de serem muito mais, digo eu, criativos, eu acho que é incrível. Eu adoro ouvir os relatos de futebol, que também é um tipo. Adoro ouvir relatos de futebol em rádios, e acho que vocês conseguem sempre arranjar uma forma de se renovarem, de produzirem conteúdos diferentes, a própria televisão também. Aqui tu vês esta viciação, é tudo muito igual, parece que ninguém quer extrapolar aquela ideia base, ninguém quer inovar-se. E isso também, olha, é um grande desafio e é por isso que cá estamos, é para tentarmos, neste caso na rádio onde eu trabalho, criar programas diferentes para aproximar-nos das pessoas. A rádio tem que trabalhar para o público, tem que servir o público. Sim. Tem que ser. Entender a necessidade. Olha, eu estava tentando botar o Niel na nossa conversa, só que eu não sei o que acontece se eu não sei configurar. Eu não consigo botar mais outra pessoa na live. Não sei se dá para botar. Mas, de verdade, acho que não dá para botar. Você consegue convidar alguém daí? Deixa-me ver se eu consigo. Não consigo convidar. Engraçado. Não tem essa opção ativa? Não tem. Eu consigo ver o tempo que eu tenho de live. Eu tenho ver as pessoas, os espectadores aqui. Eu consigo ver que ele está vendo. Eu consigo ver as pessoas. Agora é engraçado. Olha, eu acho que eu fiz besteira. Eu achava que dava para fazer, dava para convidar mais gente. Não, eu achava que dava para fazer uma live a três, mas eu acho que o Instagram não permite isso. Olha só. Então eu acho que é o outro programa da concorrência, o WhatsApp. Não. O WhatsApp dá para fazer com 3 e com 4. Fazer verdade não é concorrência, eles são da mesma empresa. Não, é outra empresa. Mas olha, eu também não estou a conseguir agregar mais pessoal para aqui. Não estou. Não dá. Tens de continuar comigo para começares com o Niel, se quiseres continuar. Não, vamos continuar, porque o Niel eu já tinha conversado com ele, a gente vai fazer uma live no sábado e podemos falar sobre N coisa, porque ele escreveu um livro e a gente vai conversar sobre o livro dele. Ele enviou, mas não chegou, o Niel falou que enviou, mas ainda não chegou. Disse que enviou uma solicitação, deixa eu ver, não chegou. Eu não sei, eu não realmente, é uma incapacidade técnica, porque eu não consigo ver. Ele diz ele aqui que enviou, tá? Ele tá falando pra gente que enviou, só que eu não pesquisei isso antes. Isso é um grande erro que eu cometi, para dizer a verdade, e que eu aprendi com ele. Pesquisar tudo. Como produtor, o Niel me ensinou a ser chato com os convidados, que a gente fazia debate, tinha que perturbar os deles, porque os caras são muito relapsos, mas muito, tipo cantor, artista, médico, convidados em geral, você deve passar por isso. Simplesmente você faz um programa de rádio com um convidado, todo tá na perspectiva do convidado, chega onde o cara simplesmente diz que esqueceu e acabou. Assim. Não sei se você já passou por isso. Olha, das piores sensações é ter que fazer a pessoa falar. Às vezes a pessoa fala o mínimo e acabou. Mas nós, como entrevistadores, temos que estar sempre a tentar criar conteúdo, a fazer perguntas e a tentar desenvolver mais, não é? É por isso que estamos muitas vezes a fazer entrevistas e é um bocadinho desconfortável quando, assim, há vários tipos de pessoas que passam lá pela rádio, desde o que fala pouco, desde o que fala demais e às vezes vai por outros caminhos e tu tens que ali pender a conversa tens que saber guiar, não é? O divertido da rádio é que você tem que improvisar o tempo todo. Você não pode dar silêncio. Não pode ter silêncio. Cara, quando dá silêncio na rádio, acabou o mundo. E isso eu aprendi nessa época de preparar tudo antes. Então, cara, eu chegava no programa às 11, eu chegava às 9 da manhã, tinha que estar tudo alinhadinho. E aí aquela coisa, assim, às vezes eu chegava, eu com 20 anos acreditava nas pessoas e na responsabilidade das pessoas.
Eu fazia, chegava, ligava para um cara na segunda-feira, para um convidado, e falava: olha, meu amigo, você pode participar? Posso, olha, na sexta-feira, beleza. E esquecia, simplesmente eu esquecia. Muito tinham interesse? Não, não, sexta-feira eles estavam lá. É, Certo. aconteceu algumas vezes eu ligar pro cara na sexta, confirmar tudo, pá. Chegava sexta-feira, ligar pro cara, então, cadê você? Putz, esqueci. Porra. Aí, isso aí, Não. cara, e era uma mesa de debate, então, tipo, o negócio começava às 11. Se você tivesse sem gente, cara, o locutor ficava sem chão, porque ele não tinha o que fazer. E aí eu Uhum. praticava ele. Então, assim, um dia o Liniel me chamou na sala para conversar e falou: olha, e ele produzia nos anos 80 programas tipo. Ele trabalhava na Transamérica. A Transamérica foi uma rede de rádio no Brasil, assim, muito forte. Ela fez. Ah, é? Ela foi muito forte, muito famosa. Ela tocava rock, pop. Então, assim, eventos como Rock in Rio, a Transamérica cobria, entendeu? O Niel, pra você ter ideia, ele foi pro primeiro Rock in Rio. Ah. E É, a Rede Transamérica, não é? Rede Transamérica. Foi muito forte. Junto com a Rádio Cidade também, que inclusive teve em Portugal. Teve, eu lembro que Teve, foi em Portugal. Foi teve a Rádio Cidade e era, eu não sei a que grupo pertencia, mas Era do tinha Brasil, realmente. eu era do Brasil. Pois, os Foi do locutores Brasil. eram brasileiros, lembro-me bem, e agora não sei se agora tem a Cidade FM, Mas mas já aí mas já é diferente, é diferente. é. Existe até uma rádio brasileira em Lisboa, Tropical. Eu não sei se continua, já não sei mais, mas tem uma rádio brasileira em Lisboa, mas também, pô, o público brasileiro em Lisboa é muito grande, né? E tens a Record também, já em É, Lisboa. é Rede Tupi, a Tupi em Portugal, essa sua amiga Solange. Solange, eu não sei se a Tupi teve em Solange, Portugal, mas no Brasil a Tupi foi muito forte, realmente. acho que ela Ainda está é. aqui ao Brasil, acho que. A Solange é também carioca. Ah, tá. A Tupi eu quase fui trabalhar na Tupi. Ela foi muito forte no Rio também. Eu não sei se ela continua, mas ela foi uma rádio muito forte. Fazer muito futebol também, isso é importante. Mas o lance da rádio é esse, a gente tem que aprender a resolver o problema e não pode dar esses vacilos, né? Porque assim, que nem eu fiz agora, eu queria fazer uma live A3, mas eu nem sabia se dava para fazer. Eu nem fui pesquisar, eu fui pesquisar como é que grava. Mas se der errado, a melhor forma é improvisar. É E é improvisar. assumir o erro e ir em frente. Exato, exato. Não, era engraçado, né? Aí agora a gente pode entrar na questão de contar as histórias de estúdio, né? Que é a coisa mais legal que existe. Eu entrava no estúdio de manhã, trocava uma ideia com o locutor, com o Eliel, porque a gente precisava trocar uma Sim. figurinha, não só com eles, como com todos, né? E aí falava assim: ah, não, tem que ficar quietinho, silêncio. E ele falou: não, o ouvinte gosta disso, ó. O ouvinte gosta de ouvir papel, gosta de ouvir Gosto. rádio, caneta. O ouvinte adora ouvir essas coisas. Aí eu ficava assim, gente, é verdade. Aí você começa a ouvir a rádio, o ouvinte quer ouvir essas coisas. É, Ele quer porque sentir-se assim, em casa. Ele quer sentir que a parte exato, exato, está no exato. estúdio, ou nós chegamos até lá. E isso é rádio também. Mesmo que nós usamos um termo aqui, mesmo que patines em rádio, esquece, já está. Não, não tem jeito, porque. É bom fazer live tomando cerveja. Seria bom você fazer rádio tomando cerveja. Não, não pode. Cerveja não pode, porque pode fazer mal para suas cordas vocais, é muito gelado. Você pode fazer esse programa tomando um vinhozinho. Um vinho faz bem, então um O vinho vinho faz faz bem. bem, é. Só não sei se o chefe, se o patrão vai deixar. Mas o vinho é bom para as cordas vocais. Eu conheço gente que bebe vinho, bebe muito vinho, faz rádio. Durante Não se o. pode dizer antes Não, mas olha, eu conheci um. sei, nunca vi. Mas nos relatos de futebol, acho que toda a gente fica assim mais alvoroçado na rádio. Olha, Aquilo fica. eu conheci um dinossauro de rádio, o nome dele era Demetrius. Ele era magrinho, assim, ele era mais magro que esse dedo. Ele bebia, ele já até morreu, inclusive. Se for uma Antártica. Não, 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 não é uma Antártica, não, Solange. É uma Newcastle, já até acabou. É uma cerveja inglesa mesmo. Mas o Demetrius, Solange, na próxima live com o Leão, eu bebo uma Antártida também. Bebemos Antártida, Leão. é verdade. Mas o Demetrius, ele era uma lenda viva da rádio. Ele fazia rádio, assim, há muitos anos. Isso eu tô falando de 20 Uhum. anos atrás. Desculpa, sim. E ele bebia, mas ele bebia.
bebia, assim, bebia, absurdo. Uhum. Aí uma vez Esquecer que o microfone está ligado, por Não, aí, deduzo. ele ia lá, gravava os programas, né? Ele gravava as paradas lá na rádio que eu trabalhava, né? Aí uma vez o dono da rádio falou assim, não gostei, quero que você regrave, não sei o que. Ele, não, tudo bem. Só me dá uma hora que eu vou ali no escritório central para poder estudar melhor e volto aqui para regravar. O que o Demetrio fez? Foi pro boteco da esquina, pro barzinho da esquina, pro café, tomou umas doses de cachaça, voltou pro estúdio mais bêbado do que você possa imaginar e ficou, tipo, 2 horas gravando direto. Quando o dono da rádio, que era um deputado federal, entrou depois e ouviu, ele falou, nossa, agora sim, você fez exatamente perfeito, tá muito bom, tá perfeito. Eu falei assim, Jesus do céu. E ele falou que isso no passado da rádio no Brasil, né, e ele trabalhou em grandes rádios, ele disse que era comum o pessoal fazer os programas de rádio totalmente embriagado. Eu posso dizer que aqui também, pelo menos conheço pessoal antigo, da velha guarda, e ainda hoje, se calhar, metem uns copinhos, bebem, à vontade. É, Bola, amanhã, não, isto, Pola, o que eu já acontece é que não. assim, é, Eu nem, acho que nem o pessoal que eu conheço que faz rádio, assim, da nossa geração. Porque mas acho que você, o seu programa é focado em quê? A gente nunca chegou a falar tanto sobre isso. é assim, eu faço programa da manhã, Sim, aqui o intuito é fazer um programa informativo, porque amanhã, como sabes, é muito sim, informativa. sim, 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 tem que ser. Tem que Aproveitamos ser. a locomoção das pessoas para o trabalho e Hum. aproveitamos que as pessoas estão nos automóveis para dar essa informação. Acho que é saudável. Depois tenho também, procuro colocar uma música mais dos tops, mais comercial e Sim, também se sim, calhar intercalar com músicas, com clássicos dos anos 80, enfim. É um programa da manhã, portanto, ali é a leitura de notícias rápidas, informações muito precisas e música para sermos a companhia, que somos sim, muita sim, companhia na hora sim, de almoço, faço o horário 10, meio-dia, sim, sim. É, e portanto é nesse género. É muito assim, Léo. Não sei não, se eu no já Brasil percebi, também funciona. eu já percebi, sim, basicamente quase todas as rádios fazem isso nesse horário, e eu acho que é super importante, as pessoas ficam muito ligadas em querer entender o que está se passando e tal, é, e realmente, você fazer uma rádio de manhã tomando vinho, é assim, Só não por seria, parte. não seria tão bom para sua saúde assim, né, Não, não se todo. Não, beber vinho não é comigo. É, realmente na questão da bola, é porque assim, a rádio ela é muito engraçada, né? As histórias de bastidores, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, ah, são muito engraçadas, sim. nossa, mas é muita Tu- coisa, muita coisa, muita coisa. Não sei se te acontecia também os ouvintes ligarem para a rádio, a mandarem recados, ou a elogiarem, não é? Ou então aquelas pessoas que ligam simplesmente, digo os ouvintes mesmo, para, sei lá, para Não, fazerem assim, alguma brincadeira, o desligam. o ouvinte para mim, já na época que eu comecei a trabalhar em rádio, já era uma coisa muito comum dentro da rádio que eu trabalhava, porque eu trabalhava numa rádio FM, mas com muita vocação de que a gente chama de AM, né? Porque as rádios AMs antigamente, já nem existem mais hoje, eram as Não, rádios já não. informativas, eram as rádios que faziam isso, que não tinham música. Por exemplo, uma rádio Globo, uma rádio Tupi, elas não tinham música. Era só informação 24 horas, informação, propaganda, informação, propaganda, informação, propaganda. A vocação da rádio que eu trabalhava era uma rádio FM que era uma AM. Então, assim, eu Uhum. produzia um programa de debate. E o meu programa de debate tinha que ter ouvinte, o locutor, o Eliel ficava ouvinte, ouvinte, ele precisava do ouvinte, era o dia inteiro ouvinte. Claro. Porque assim, precisava, eu não sei como é que é a sua rádio, na época a gente precisava ter as telefonistas, mas claro, era uma rádio grande, que as telefonistas mais ou menos, e olha, é uma função importantíssima na rádio, era telefonista. Uhum.
Como é que é? Ah, eu peço música aqui Solange. na Espanha pra Rita. Ah, é tua ouvinte ela? É A Solange, Solange. é Solange. A Solange é sua ouvinte? É a minha ouvinte, sim. A área da É a minha Espanha. ouvinte e é uma amiga muito especial, Ah, a que Solange. legal. Olha, que bom, viu? Solange, obrigado pela sua presença aqui, é muito É com importante. família. É, olha, que bom, que bom, que bom, a gente, é bom ter essas pessoas aqui. É, você também tem essa vantagem, né? Você trabalha na borda, né? Na fronteira. Então você fala com Sim, Portugal, mas você fala um pouquinho com Espanha também, né? também. Temos o público galego que participa, interage, liga. Nós somos ouvidos até a um raio de 30 quilómetros daqui da Uhum, fronteira de Espanha para norte. Portanto, sim. apanhamos muito o público ali dos arredores de Vigo, que é Ah, uma que grande legal. cidade. E como E é temos esse. Mesmo a essa... nível de música, temos que nos Não, adaptar ao público espanhol. mas Temos me que diz, pôr. agora você me botou numa coisa interessante. Como é que é essa coisa de fazer uma rádio bilíngue, por assim dizer? Tudo bem que o galego entende bastante português e é até bem parecido com o português. Mas Muito. como é que você quando coloca um galego, eu não sei, porque de repente pessoas que moram na fronteira conseguem entender melhor o galego. Mas Sim. como é que é fazer isso? Você trabalhar com duas línguas diferentes? Nós trabalhamos, nós aqui não temos essa pretensão de querer falar galego ou espanhol. Falamos mesmo o português, mas é Sim. muito entendível, Leão, é muito Sim, sim, eu entendível. sei, eu sei, eu sei. Os povos aqui são muito próximos entre Sim, sim. os dois lados do Rio Minho e eles nos entendem muito bem, perfeitamente. Mas e quando eles Um, ligam? Eles ligam e falam em galego e o público falam entende? Vocês entendem? Entendemos. Não é Nossa. preciso traduzir, quer dizer, já estamos muito familiarizados. Não, está latente aqui, na união entre estes dois povos. Uhum. Há sempre esta permuta, não é? Agora as fronteiras estão fechadas, não é? Por Sim, causa do Covid. sim. Mas temos esta passagem subtil entre os galegos e Portugal, faz maravilhosamente bem. Temos Não, muito mesmo entre casamentos, entre cultura, nós interligamos, não é? aí Não é? você entrou numa coisa muito interessante. A gente vai até fugir do tema da rádio, mas tá bom, vamos continuar. Quando eu entrei na Galícia, ano passado, quando eu estive fazendo o caminho de Santiago, eu entrei na Galícia, cheguei num barzinho, no primeiro dia de Galícia, eu fui, se eu não me engano, Isso é uma para. coisa do Caminho de Santiago, um dia gostava de fazer. Eu tô tentando lembrar a cidade que eu fui, Cebadão, não, Ai, qual era a primeira cidade depois do Cerveiro? Ai, não vou lembrar o nome da cidade, é uma cidade até grande. Ai, não vou lembrar agora. Eu Fica em que cheguei. parte? Ai, Queres ter... é logo no começo da Galícia. Deixa eu ver Mas aqui. na fronteira com Portugal? Não é na fronteira, não. É no caminho de Santiago. É depois do Uhum. Cerveiro, que o Cerveiro é meio que um marco, né? Inclusive no livro do Paulo Coelho foi onde ele terminou o caminho, ele não chegou nessa cidade. Mas é uma cidade tão agradável, foi uma das cidades que eu mais gostei. E era da Galícia. E assim que eu cheguei na cidade, eu fui para um barzinho que eu cheguei até bem cedo, né? Assim que eu cheguei na cidade, eu acho que é Ponferrada, se eu não me engano. Ponferrada, já sei. Uhum. Ponferrada. Eu não sei se é Ponferrada, deixa eu. Não, acho que é Porto Marim. Não, Porto peraí. Marinho. Eu não sei se é Porto Marim. Nossa, não, Sarria. 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 Sarria, agora eu lembrei. Sarria. Mas fica, mas não é tão próximo. Não, é Não longe, estou a lembrar. inclusive. Aqui, Conheço Vila a Franca del cidade. Bierço. Não, Porto Ponferrada foi antes. Eu parei para Vila Franca del Bierço. Deixa eu ver aqui. Não. Eu acho que é Sarria, que era os últimos. Peraí, deixa eu ver aqui. Passaste por Caldas de Reis? Não, é que eu fiz pela Espanha. Eu fiz pela Sim. Espanha. Tu Deixa eu ver começaste na aqui. França, não foi? Eu comecei na França e fui até a Espanha. O Sebreiro, Triacastela não era Sarria. Sarria, é isso mesmo, Sarria. Uma cidadezinha, Sarria. Sarria. É uma cidadezinha Uhum. pequena que ela é Galícia, ela é a primeira cidade na Galícia. Então, assim, quando eu cheguei em Sarria, Uau. eu fui num barzinho, né, e eles falavam em galego,
Aí eu cheguei e falei assim, vem cá, eu posso falar em português ou eu tenho que falar em espanhol? O dono do bar Ui, falou, fale os dois. Fale os dois, porque a gente aqui exatamente. fala galego mesmo, a gente prefere que a gente entende mais o português do que o espanhol. E Mas aí, porque eles sabem que tu és alguém que vem do exterior à Galiza. sim, Porque sim, sim, eles sim. têm, há esse hábito também de identificar se a pessoa é turista, se não é. Os galegos gostam, assim, os mais próximos da fronteira fazem essa adaptação, falam português, por Uhum. simpatia. Agora, quanto mais a norte tu vais, e Sarria, estou aqui a ver, é perto do Lugo, Isso, já isso. É. não sei se há tanta proximidade com Portugal, não sei se Não, é longe, eles é longe. vão É bem longe. acolher com agrado o português. Não, é bem longe, é bem longe, é bem longe. É a primeira cidade da Galícia, do Caminho de Santiago. Ok. A gente entra na Galícia pelo Cebreiro, o Cerbeiro. Você sai de León, a última cidade de León é o Cerbeiro, e aí você sai do Cerbeiro, que é uma montanha, né? E aí lá você atravessa para Galícia, você entra na Galícia pela montanha. E aí você Uhum. cai em Sarria. Aí quando você cai em Sarria, não, mas eu não acho que não é Sarria, não. Assim, a primeira cidade que eu fui foi Triacastela, quando eu entrei na Galícia. Só que Triacastela foi uma cidadezinha tão sem graça que eu não, E não a Castela, não é? Castela em si. Triacastela, né? Já era Galícia, mas era uma cidadezinha muito pequenininha, não tinha muito o que se Tem fazer. mais nome. Não, mas era muito pequenininha a cidade, era quase um pueblo. Não chegava a ser um pueblo, mas era bem pequenininha. Sarria Uhum. já era uma cidade média. E o que acontece? A partir de Sarria, são os últimos 100 quilômetros do Caminho de Santiago. Então, Uhum. muita gente mesmo começa em Sarria, para poder fazer uma semana só. Chegou em Sarria, meio que acabou, né? Então, Uhum. lá eu já estava na Galícia, já estava nos últimos 100 quilômetros. Então, a sua cabeça chega com uma experiência de se você atravessou Navarra, León, você atravessou toda a Espanha, Espanha. Sim. quase tudo. Mas aí foi a coisa que eu percebi na Galícia. O galego é muito, muito, muito parecido com o português. É, Agora, mesmo na culinária, mesmo ahm, hábitos, mesmo na arquitetura das casas, se tu vires o norte de Portugal, a arquitetura das casas com a arquitetura das casas na Galiza é muito parecido. Tu tens a parte habitacional em cima, em sim, baixo tens o lugar dos animais, onde eles sim. estavam muitas vezes, dormiam lá, Uhum. e dessa forma aqueciam o andar de cima, o piso onde as pessoas moravam. Porque E é muito em pedra, muito em granito, os não é? animais que ficavam aquecendo ali. Sim, eles comiam ali, Hum. dormiam mais e aqueciam então os andares de cima, não é? Porque condensavam-se ali os animais, portanto, se comerem. E mesmo a arquitetura, mesmo em tudo, como eu falei na gastronomia, eles têm muitos pinchos, não é? Sim, E sim. os petiscos. Não, Isso é, é interessante essa é bom. na fronteira, né? E fazer uma rádio de dois países, né? Porque assim, sempre a perspectiva, a rádio é muito ligada a uma língua, né? A língua Uhum. portuguesa, a língua inglesa ou a língua espanhol. E só que você faz uma rádio que fala duas línguas, teoricamente, né? Assim, você não pode deixar de falar o português porque você está em Portugal. Mas ao mesmo tempo, assim, do outro lado do rio é a Espanha, né? Sim. Mas não há problema, quer dizer, em falarmos em português porque nós entendemos muito bem. É, Não, não sei, pelo menos aqui nesta fronteira é que somos uma fronteira que temos muitos laços em comum, só somos fronteira por acaso. sim, é bom saber disso, é bom essa informação. Saber essa perspectiva do rádio, né? Porque você tem muitas pessoas de ambas as partes que são ouvintes, né? Uhum. Foi o que você falou, Que são muito queridos, os o meus público ouvintes da Galiza. sênior provavelmente deve ser de ambos os lados. E também é saber também, é uma coisa que a rádio, né, vai ter que se adaptar a entender trabalhar esses dois públicos, né? De repente, Exatamente.
em criar, se calhar, aqui a nível político, os protocolos transfronteiriços, arranjarmos, se calhar, não tem mal nenhum, um locutor que seja do lado de lá, da Galiza neste caso, que faça programa, e um locutor de cá que vá para lá, isso já está até na nossa agenda. Interessante. Essas parcerias. Só para você ter uma ideia, como aqui são as coisas, lá no Brasil tinha um fenômeno muito engraçado, que tinha um programa de televisão que passava no Ceará, do outro lado do Brasil, lá em cima, e fazia muito sucesso lá no Nordeste. E aí, o que acontecia? Esse programa, o pessoal que morava na favela da Rocinha, que muitos eram do Nordeste, começavam a assistir ele aqui, lá no Rio de Janeiro. Então você imagina, a distância enorme, tipo, mais de 1.000 quilômetros. O pessoal do Rio de Janeiro, da Rocinha, começou a anunciar no Ceará. Uau! O programa era um programa de bobo, de boneco. Era o Coxinha, que eles chamavam, Era umas coisas meio de bonecos. Eram os bonecos que faziam umas piadas. Eu achava até bem engraçado. Mas eles fizeram tanto sucesso, que começaram a anunciar lá em cima, a 1.000 quilômetros. Isso é incrível. Não é, Leon? Na internet. Ou havia mesmo sinal? O sinal chegava até lá? Antena parabólica. Chegava por antena parabólica. Eu acho São de outras distâncias do Brasil. Eu não sei se era a Globo ou se era o SBT, que era uma retransmissora do Nordeste. E o que o pessoal fazia? Por antena parabólica, eles viam do Nordeste aqui, no Rio de Janeiro. Aqui, no caso, lá. Então, isso tem muito no Brasil. Antena parabólica, as pessoas conseguem assistir a televisão de outra região. Então, esse programa, era engraçado isso. A pessoa do Rio de Janeiro anunciar no Ceará porque ele tinha um público no Rio de Janeiro muito grande. Isso era incrível. Tem muito mesmo. Isso, a questão da comunicação. Aí, Rita, a gente já tá meio que no nosso finalzinho, só 4 minutinhos aí para acabar. Temos que reavivar esta live. Temos que renovar para acabar. Mas esqueci de falar dos imigrantes, que nós aqui temos também imigrantes, é um público muito importante. Não chegamos assim em parabólica, mas chegamos pela via de internet, no nosso site da e também são os queridos, os imigrantes, porque não sei se quando estavas aqui e entendes que os imigrantes vêm geralmente no mês de agosto, mais ou menos. Sim, os portugueses que estão imigrados, né? Sim, vêm passar férias, voltam ao seu país, ao seu local de origem. E às vezes eu já tive imigrantes que trouxeram um queijo da França. Que legal. Um pacote de chocolates, é verdade. É verdade. Uns fofos mesmo. Porque, assim, para contextualizar para o pessoal do Brasil, o pessoal em Portugal vive na França, Luxemburgo, Inglaterra, e em agosto, férias, e vai para sua região, que é uma cidade menor, e muitos têm casas, e passam agosto em casa, né? Com a família, e vão a ver a família e tudo mais. Sim, vem a família toda, vêm todos. Então, Rita, a gente tá. Agora, é legal que a gente vai aprendendo a mexer no Instagram. Eu consigo ver o tempo da live aqui. A gente está mesmo nos 2 minutos finais, porque daqui a pouco, da outra vez eu não via, ele simplesmente aparecia assim, faltam 20 segundos. Então, a gente tem 1 minuto e meio aí. Vamos, como a gente faz sobre rádio, vamos fazer uma coisa profissional, fazer uma consideração final. O que você tem para fazer uma consideração final aí? Olha, como consideração final, quero então, eu agradeço sempre ao público que está a assistir. Temos 6 pessoas na live, mas tudo bem. Não, tem mais, isso é enganoso, tem mais. Tem mais, ok. E quero desta forma, assim, espero que tenham ficado com uma noção de que é fazer rádio em 2 países, que tenham aproveitado o que aporta a experiência de Leon, que fez rádio no Brasil, e eu aqui a fazer em Portugal. E olha, resta-me agradecer-te também pelo convite. Não, quem me convidou foi você, e eu adorei, eu tô querendo fazer mais live. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos aí, os amigos da Rita, os meus amigos todos foram muito importantes, todo mundo que veio participar aqui, nossa, eu só posso agradecer. Bom, não deu para trazer o Niel para a live, infelizmente, bom, tenho 30 segundos para acabar. Gente, muito obrigado.
Olha, quem quiser continuar me acompanhando, sábado eu vou fazer uma live com o Niel, falar sobre o livro dele, Deus na Neve. Foi um livro muito, muito interessante. Não é livro sem religião, mas que te reconecta com o pensar em Deus. É uma coisa bem interessante. Então, bom, me faltam 5 segundos. Adeus, Beijo. Rita. Foi bom falar com Adeus, você. Noel. Beijo.